Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Olá, queridos ouvintes! Estamos começando mais um podcast Klabin Invest e nesse episódio eu acho que muita gente pode achar que o tema é ficção científica. Parece estranho falar em digitalização e tecnologia em florestas, não parece? Mas sim, podemos influenciar positivamente um recurso natural e o setor de papel e celulose é um dos que mais avança nesse sentido. Quer saber mais sobre o que a revolução tecnológica está fazendo nas florestas cultivadas? Então siga com a gente porque esse é o tema do podcast de hoje. Antes de seguir com esse episódio, eu preciso contar uma novidade que você vai gostar. A partir de hoje, teremos 2 novos quadros para levar mais informação para você que nos ouve. Um deles é o Highlights da Semana, que vai trazer notícias e acontecimentos que merecem ser destacados. E o outro quadro é o Investidor Pergunta, a Klabin Responde, que o nome já diz, né? Vai ser nosso momento de interação com você. Queremos responder suas perguntas sobre a Klabin, sobre o mercado financeiro e sobre o que mais você quiser saber da gente. Daqui a pouco a gente chega lá e eu conto mais um pouquinho como é que vai funcionar. Eu sou Yolanda Fordeloni e quem vai nos guiar nesse admirável novo mundo que também está chegando ao campo é o Darlon Orlaminder, que é gerente florestal da Klabin. Seja bem-vindo, Darlon. Olá, Yolanda. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também. Prazer é nosso. Tenho certeza que a gente vai sair daqui apaixonado por essa tecnologia que está chegando ao campo. Também está com a gente o Ricardo Malinovski, que é CEO da empresa que tem o mesmo nome, Malinovski, e que leva inovação ao setor florestal. Ricardo, obrigado por aceitar o convite dessa conversa. Eu que agradeço, Yolanda. É um prazer participar do podcast com a Klabin. Ricardo, a gente sabe que o digital tem revolucionado várias áreas, das mais novas, como é o caso do mercado financeiro, até as mais tradicionais, como é o caso do papel e celulose. E aí eu queria te perguntar diretamente sobre qual que é a relação entre a revolução industrial e o cultivo das árvores, o manejo desse plantio. Excelente pergunta, Yolanda. Recentemente a gente fez um levantamento pela Malinovski, que a gente consultou as principais empresas do setor, perguntando exatamente sobre essa questão da revolução digital ou a transformação digital. E a gente percebe nos últimos 2-3 anos, isso cresceu de forma exponencial. E 70% das empresas que a gente consultou já estão estabelecendo um projeto de transformação digital. Obviamente, percebe-se que algumas empresas ainda estão numa transição de uma alfabetização digital para uma execução digital. E é nítido empresas que já entraram nessa revolução digital, que elas já estão obtendo resultados bem interessantes. Então, o pessoal caiu a ficha que a solução de problemas extremamente complexos que a mente humana não seria capaz de resolver, hoje já tem alguns indícios e alguns resultados bastante interessantes do potencial das ferramentas que estão disponibilizadas no mercado. Bem como a questão da tomada de decisão, que deixou o processo de gestão muito mais ágil, a melhoria da governança e da competitividade internamente na empresa, o aumento significativo da qualidade dos processos e uma melhor integração também entre floresta e indústria, focada especificamente na melhoria do produto final. Então a gente tem visto que o setor florestal como um todo está ganhando mais eficiência com uma alta performance. E a minha vivência como florestal, eu já tenho 25 anos de formado, que a gente realmente está numa onda extremamente pujante de tecnologias e algumas empresas, e eu percebo, estão à frente desta transformação, dessa evolução digital, Yolanda. Darlon, e você como representante aí da gerência florestal, como é que você vê esse tema entrando na sua área? Você enxerga algum tipo de nova tecnologia chegando e acabando melhorando esse manejo, esse cultivo de árvores? Como é que você vê isso? Sim, Yolanda, praticamente todos os dias. A gente tem
basicamente duas frentes bem importantes. Uma delas é olhando para a floresta, como a gente consegue aumentar a produtividade da floresta. Então aqui a gente tem hoje estações meteorológicas com sensores que conseguem capturar informações de vento, precipitação, temperatura, que ajuda a responder para a gente, pelo menos, né, quando a gente cruza com dados de crescimento da floresta, que tipo de manejo que está sendo favorável e assim como que o clima está impactando toda a nossa produtividade florestal. Então tem muita coisa evoluindo nesse sentido, olhando para a floresta, tanto de proteção da floresta, como por exemplo estações e torres que monitoram até 20, 25 quilômetros de distância das nossas florestas para protegê-las e garantir que a gente vai apagar um incêndio se ele vier a ocorrer, por exemplo, quanto na outra ponta também das máquinas florestais, como a gente consegue aumentar a produtividade dos nossos equipamentos. Hoje, toda operação florestal é dependente de pessoas e de processos bem estruturados. E a tecnologia vem nos ajudar a alcançar melhores resultados com isso, da forma que o Ricardo já comentou um pouquinho antes ali. Tem uma cena aqui que talvez quem esteja ouvindo a gente vá se identificar. No nosso imaginário, quando a gente pensa na colheita, logo vem à mente pessoas manualmente cortando as árvores com as serras, motosserras, ou seja, algo que talvez tenha ficado no passado. Mas hoje em dia o processo está mais automatizado ou ainda a gente vê uma parte manual? É um bom exemplo, Yolanda. Hoje, a gente na Klabin opera toda a colheita de madeira com máquinas. Obviamente são máquinas muito modernas, automatizadas, elas ainda não fazem o trabalho sozinho, não são máquinas autônomas, nós precisamos das pessoas e sempre vamos precisar delas, né? Só que já é muito mais seguro do que era no passado. Então, a gente tem máquina que derruba a árvore, tem máquinas que arrastam elas para a beira do talhão, máquinas que processam, a gente consegue ter uma boa estimativa do volume que está sendo produzido em cada uma dessas frentes de colheita. Então, com a tecnologia que já estava existente há alguns anos, isso já acontecia muito bem. Só que essa tecnologia estava na máquina e ficava ali mais limitada àquele módulo de colheita. A gente conseguia tirar o dado de lá? A gente conseguia. Tinha que ir lá com um pendrive, coletar essa informação, levar para o escritório. Tinha um tempo muito longo entre quando a informação foi gerada até ser consumida por alguém. A madeira estava produzida, tinha sido processada, estava lá bem bonitinha e com segurança. Mas o caminho da informação, ele era mais demorado. Quando a gente entra com tecnologia de transmissão de dados, como agora, ainda com bandas mais baixas de transmissão de dados, a gente não tem um 5G na floresta, igual alguns países já têm, mas mesmo com bandas mais leves, que é o nosso caso com rádio digital e satélites, a gente já consegue ter informação em tempo real que apoia muito a nossa tomada de decisões. E isso já tem aumentado também a nossa produtividade. Vocês podem trazer exemplos práticos de como esse monitoramento e essa tecnologia em tempo real, como o Darlon estava mencionando, acaba trazendo benefícios, seja para produtividade, seja para prever alguma mudança que vai ter na colheita? O que vocês já viram acontecendo nesses últimos tempos? Tem algumas experiências com relação a isso, Yolanda. Por exemplo, antigamente as máquinas não tinham sensores. Tinham sensores, mas não eram tão controlados como estão sendo controlados atualmente. Então, um exemplo prático, uma máquina que trabalha numa declividade muito acentuada, ela não vai ter um problema, por exemplo, do óleo no motor. Então, eles conseguem colocar hoje um sensor no motor para que mostra se a máquina está ultrapassando esse limite de declividade, por exemplo, e vai acusar no painel que ela está ultrapassando um limite de segurança, né? Um outro ponto que a gente percebe, essas máquinas sendo monitoradas, a gente tem alguns clientes que têm esses sensores e conseguem controlar melhor a produtividade do operador, né? Consegue ter uma produtividade on time, ver se a máquina, por exemplo, antigamente o pessoal controlava a máquina por orímetro. Então, se o pessoal chega a campo no turno de madrugada e deixa a máquina parada, por exemplo, antigamente estava computando que o orímetro da máquina estava funcionando. E o operador podia não estar trabalhando. Hoje tem-se cercas eletrônicas que mostram que a máquina está em movimento, que a máquina não está ultrapassando essa cerca eletrônica, fazendo com que, como se fosse quase um Big Brother no campo, o operador não tem como fugir da operação.
Então mostra realmente clientes que instalaram essas tecnologias obtendo maiores produtividades. Eu gostaria de trazer mais um exemplo, Yolanda, ainda na linha do Ricardo. Como a gente tem todo esse monitoramento em tempo real, a gente sabe se a máquina está operando ou não, obviamente, e quando ela está parada, dependendo da quebra que ela teve no campo, a gente consegue ter toda uma sincronização de atividades. Então, por exemplo, a máquina quebrou no campo, pode ter sido uma falha que é estrutural e a máquina precisa ir para a oficina, a gente consegue fazer todo o agendamento de caminhões prancha, que é para buscar essa máquina no campo, enquanto a prancha se desloca para buscar a máquina, o pessoal da oficina já está preparando quase que um pit stop, já organiza a oficina para receber aquela máquina, quando ela chegar, se fosse uma esteira, por exemplo, chegar, troca a esteira e volta. Então você consegue ter um sincronismo de atividades muito importante aqui, que ajuda a aumentar a disponibilidade do equipamento. Pode ser uma máquina, pode ser um caminhão ou qualquer outro veículo que a gente venha estar utilizando na nossa operação. Vocês trazendo esses exemplos me leva a crer que tem pelo menos 3 benefícios aqui que estão relacionados a eles, né? Assertividade na operação, menor margem de erro, porque você acaba monitorando essas máquinas, e também agilidade, né? Seja na prevenção ou na manutenção da máquina, pelo que vocês estão comentando. É um pouco por aí? Eu adicionaria só o aumento de produtividade também. A gente começa a cruzar informações aonde a máquina estava operando, a gente falou muito em sensores, né? Então a declividade ela é muito importante na nossa operação. Então a gente consegue capturar aonde a máquina de fato operou, que condição de topografia que ela estava. A gente tem curvas de produtividade, muitas vezes conseguidas por métodos estatísticos, com o nosso time de analytics, identificando toda a dispersão de produtividade de operadores, identifica quais operadores que estão, por exemplo, uma produtividade abaixo da média ou num segundo quartil, alguma coisa assim. A gente consegue entrar com treinamento, ver o que ele estava com mais sensores, com câmeras dentro da máquina, por exemplo, filmando o que o operador está fazendo, consegue pegar alguns desvios de repetição em procedimento ou padrão, e daí voltar com o treinamento, mostrar para o operador qual é a forma correta de executar aquela atividade e aumentar a produtividade média do modo de colheita ou de toda a operação de colheita de madeira, pode ser carregamento ou qualquer outra operação, né? Inclusive de silvicultura. Então tem muita coisa se conectando hoje. E quanto mais avançar a tecnologia, mais satélites com banda larga no campo, maior vai ser o aumento de produtividade no campo. Não só na florestal, mas na agricultura, em qualquer atividade que precise, hoje, né, de alguma conexão remota que não um Wi-Fi mais fixo. Muito bem, a gente falou bastante sobre o maquinário, né, que envolve aí o cultivo, e eu mencionei há pouco uma cena, né, das pessoas ali com serras cortando, né, colhendo o plantio, mas outra cena bem comum quando a gente imagina a colheita é imaginar pequenos aviões, helicópteros sobrevoando a plantação, a floresta para monitorar esse cultivo. Ainda é assim hoje em dia? Como é que se dá o mapeamento das áreas? Essa é uma outra área que evoluiu de forma significativa. O pessoal tem utilizado muito imagem de satélite e imagens de vantes, né, que alguns acabam colocando como um drone. Essa tecnologia, hoje, ela tornou-se extremamente popular, né, nos últimos anos. Então, sim, ultimamente, o monitoramento florestal está muito mais intenso, fazendo com que você tenha informações muito mais rápidas e objetivas, com menos, como você falou, helicópteros e aviões, mas utilizando satélites e imagens de vantes. Aqui tem um ponto que é bastante bacana olhar essa evolução também, Yolanda. Eu entrei na Klabin há 20 anos quase, né, 18 anos. E naquela época a Klabin estava digitalizando os mapas. Então eram mapas físicos, todos desenhados em papel vegetal, com nanquim, e estava num processo de transformar aquilo em meio digital. De lá para cá avançou muito. A gente chegou ali nos 2007, 2008, contratou aviões para fazer esse mapeamento, atualizou toda a base da companhia, então quanto tem de florestas, exatamente quantos hectares são plantados, com cada gênero, idade, o que era floresta nativa. Tem um grande levantamento que foi tirado do físico, né, do papel, e levado para o computador já com voos, e hoje está tão
no nosso sangue isso, que se não lembrasse do passado, eu nem conseguiria te responder essa pergunta, porque já é tão natural para a gente faz monitoramentos ainda com VANTs, então quando a gente estabelece uma floresta, a gente entra com um voo de VANT, um avião não tripulado, ele é muito rápido, é um avião de ataque, vai lá, sobrevoa, já tem exatamente que área que está plantada, e esses voos antes eram muito caros, levava 3, 4 anos para fazer um voo desses, agora a gente faz em cada plantio que é realizado, então vem exatamente o plantio, como ele foi feito, a área que foi feita, se estava com uma boa qualidade ou não, se as mudas estão vivas ou se tem mudas mortas lá no meio que precisa vir um replantio, alguma coisa nesse sentido. E outras informações que hoje são buscadas com satélite, depois que a base já está feita, nós buscamos com satélite. Por exemplo, como que está a mato-competição nas nossas áreas. A gente tem, assim como todo cultivo agrícola, tem ervas daninhas que elas se estabelecem. A gente monitora tudo isso por satélite a cada 2 dias. Então, se não tiver nuvens, a cada 2 dias vem uma imagem que a gente consegue processar e saber como que está aquela floresta, como que está a saúde dela. Se alguma delas a gente tiver alguma dificuldade, a equipe de silvicultura já vai a campo, já age rapidamente, a gente consegue trazer toda essa informação e daí isso vai virar produtividade lá na frente. Uma vez que não tem competição da floresta com o mato, ela vai gerar mais produtividade. É mais madeira que nós teremos no final do ciclo por estar fazendo um manejo bem adequado. Aqui também ajuda muito, então, esses mapeamentos. Ou seja, a identificação e a correção dos problemas que vão surgindo ali no cultivo, no manejo, é muito mais rápida, né? Sim, eu sempre brinco que a gente tinha um sonho, né? Eu tenho uma árvore na minha casa. Eu cuido demais daquela árvore. Ela está lá crescendo, bonitinha, não tem uma formiga na árvore, ela é perfeita. Não compete o mato, ela cresce bem. Quando a gente amplia um pouco, supor que a gente tenha algumas dezenas de hectares, você ainda consegue, uma pessoa consegue olhar, consegue cuidar. Agora, quando você passa por uma área muito grande, como é o nosso caso, a tecnologia e o processo bem estruturado são fundamentais para conseguir ter esse bom manejo. É como que eu transformo milhões, quase, não chega a bilhão, de árvores, mas cuidar delas como se estivesse cuidando de uma árvore. Eu diria que com a tecnologia a gente está conseguindo chegar muito perto disso, de ter essa grande... O Big Brother, que o Ricardo comentou antes, né? É ter um outro Big Brother, esse vindo dos céus, para garantir que a gente vai ter um bom manejo das nossas florestas, cuidar bem delas. Complementando um pouco o que o Darlon falou sobre esse processo de cultivo das árvores, né? Se a gente separar desde o seu planejamento, as estradas, a silvicultura, a manutenção da floresta, existem várias etapas que eu acabei de comentar que evoluíram de forma substancial, né? Então, o Darlon comentou, por exemplo, a questão de você fazer um controle da mata-competição a cada 2 dias utilizando imagem de satélite. Mas também é possível controlar, por exemplo, a sobrevivência das mudas. A hora que você coloca a muda no chão, com todo o preparo de solo, o plantio, você consegue, através de imagens de VANTs, por exemplo, acompanhar a sobrevivência dessas mudas já com 15, 30 dias no máximo, ver se elas realmente vingaram ou não. Além disso, dentro desse planejamento, por exemplo, como eu falei, principalmente a Klabin tem utilizado muita inteligência artificial para construir estradas mais inteligentes, né? Então tem muito algoritmo hoje que vocês têm utilizado que fazem com que a rede de estradas seja mais otimizada, que as distâncias sejam menores, que haja um maior aproveitamento das áreas produtivas. Isso acaba refletindo e acaba ecoando meio que ad eterno quando se consegue utilizar inteligências para melhores rotas, melhores construções de estradas, por exemplo, por várias culturas, vários ciclos. Outra coisa importante de ressaltar a questão para o planejamento, a evolução das ferramentas de inventário que ocorreram recentemente, né? Então, hoje, existem sensores que o pessoal prende nas árvores que vai calculando o diâmetro dessas árvores, a distância. Existem hoje aplicativos em celulares que você entra na floresta com imagens, tirando imagens e com coordenadas geográficas atreladas a imagens de VANT, se consegue ter um inventário bastante acurado da floresta. Então a gente acabou evoluindo muito em escala, com menores custos, com informações na ponta do lápis, né?
Existem várias frentes nessa linha que o Darlon falou para monitoramento de floresta. Lembra-se também, né, Darlon, quanto de roubo de madeira que tinha antigamente, que o pessoal não controlava, o pessoal circulava as estradas e só via a beira do talhão, mas dentro do talhão o pessoal às vezes entrava de madrugada, roubava madeira. Hoje existem algoritmos que fazem monitoramento de paisagem e o empresário, a empresa sabe exatamente se aquilo que está apontado no planejamento de fato está lá, né? Então, existem realmente grandes ganhos que o pessoal está obtendo utilizando N tecnologias aí que eu falei. Minimiza perdas, né? E como tudo isso que a gente abordou acaba se traduzindo, né, como dados, como informação, como é que a empresa faz para receber tanta informação, compilar, ter um entendimento? Eu sei que no caso da Klabin teve uma novidade aí de uma torre nova em Telêmaco Borba, é isso, Darlon? Conta um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Yolanda. Nós percebíamos que teríamos essa demanda, não estávamos indo com as máquinas monitoradas, mas a gente desenhou um plano de implantação, um programa de digitalização, e nele, uma das etapas era montar uma torre de controle. Nessa torre, a gente hoje recebe todos os dados de todas as máquinas. Então, as máquinas de colheita passam informações de carregamento, nossos caminhões, os caminhões de apoio. Lá a gente concentra tudo, geramos uma quantidade razoável de indicadores. Também implantamos processos. É importante reforçar que só a tecnologia sozinha não vai resolver. A gente entende que pessoas bem qualificadas, treinadas, com processos bem montados, essas três combinações, daí sim entregam muito resultado para a gente. Então tudo isso chega na nossa torre, a gente tem os nossos indicadores e a partir dali a gente monitora tudo que acontece na nossa operação. Tanto em condições normais, quanto se tem alguma coisa diferente do usual. E agora chegou aquele momento que prometemos no começo desse episódio. Vamos saber o que o time do Klabin Invest destacou hoje para te deixar mais bem informado sobre o mercado financeiro? É hora do nosso quadro Highlights da Semana. Será que as empresas estão sendo transparentes sobre suas práticas ESG? Questões sociais e de governança são tão importantes quanto as do meio ambiente e também devem ser destacadas, disse a consultora da Nasdaq para o tema em evento online promovido pela XP Investimentos. Ela também lembrou que muitas companhias ainda não abriram os olhos para como podem ser afetadas pelas mudanças climáticas. E por falar nisso, a necessidade da transferência de recursos para fundos verdes foi uma das recomendações feitas pela ONU no seu novo relatório sobre as mudanças no clima. Segundo a organização, o mercado de capitais tem que cumprir seu papel para estimular a economia a reduzir rapidamente suas emissões de gases de efeito estufa para ajudar a deter o aquecimento global. E outro relatório, desta vez da Bloomberg, apontou que no mundo todo, os fundos e carteiras de sustentabilidade podem chegar a 53 trilhões de dólares em 2025. Sabia? Isso significa 1/3 do total de 140,5 trilhões de dólares em ativos globais geridos em fundos. Os investimentos sustentáveis estão ganhando terreno mais rápido do que se pensava. E, no fim, a gente tocou bastante numa palavra ao longo da nossa conversa, que foi produtividade. A gente falou também em minimizar erros, em prever erros, em diminuir perdas, no caso de roubo de madeira, né, como vocês pontuaram. Então, no fim, se traduz em bons resultados para a empresa, o que acaba chamando a atenção aí dos investidores. E aí eu queria me colocar na posição de investidores e perguntar para você, Ricardo, e para você, Darlon, o que esperar da digitalização das florestas daqui para frente? Yolanda, de uma forma bem objetiva, pensando no investidor, o que o investidor almeja? O investidor almeja, obviamente, informações refinadas de forma rápida, né, para tomada de decisão. Então, assim, para o investidor, eu vejo que a questão do uso dessa tecnologia faz com que realmente tenha-se um melhor processo de gestão, né?
de uma forma muito mais rápida do que se tinha antigamente. É óbvio que é necessário que essas informações sejam refinadas. Então, existe muita informação hoje disponível e acho que as empresas estão aprendendo a extrair o máximo disso. Eu percebo que o pessoal ainda está num processo de aprendizagem. A gente tem vários softwares, vários sistemas, vários KPIs, mas acho que nós apenas estamos começando. Mas eu acho que o maior ganho é a segurança das informações para o investidor. E dentro da linha que o Darlon falou, não adianta também ter toda essa tecnologia se não tem boas pessoas envolvidas. Então acaba sempre batendo em três linhas: processos, pessoas e tecnologias. Tecnologias tem bastante, o pessoal está construindo esses processos para refinar cada vez mais e obviamente as pessoas têm uma chave, tem a chave especial aí para dar segurança para o investidor. Não tira o fator humano, né? Porque a mão de obra ali especializada e a inteligência por trás do uso de toda essa informação ainda é essencial, né? Ainda, cada vez mais essencial, eu diria, no mundo de hoje, né? Sem dúvida. E para o investidor também, eu vejo que tem bastante responsabilidade social da empresa. A gente comentou pouco aqui, mas muita tecnologia foi instalada para aumentar a segurança dos operadores. E isso vale na silvicultura, vale na colheita, vale no transporte. No transporte de madeira, por exemplo, hoje toda a frota, todos os caminhões, eles são monitorados com câmera para frente, para trás, para os lados. Para o motorista, para garantir que a gente não vai ter alguma condição de sonolência, por exemplo. Então, se o motorista tem algumas regrinhas, mas se ele pisca ou abre a boca, tem uma sequência de algoritmos lá que detectam se ele está com sono ou não. Uma vez que isso seja detectado, imediatamente uma torre de segurança entra em contato com o motorista, já pede para ele parar o caminhão, para ele descansar. Então a gente passa a ter uma empresa com uma responsabilidade social muito maior, que isso é traduzido em benefícios e menos acidentes para as nossas pessoas. Na mesma linha, a gente tem com relação à sustentabilidade, seja do negócio, porque a gente está fazendo florestas, as nossas florestas estão crescendo mais. Então a gente está conseguindo entender melhor qual o desempenho dela em cada região, qual clone vai melhor em cada uma das regiões. A floresta cresce mais, isso otimiza bastante o nosso uso de recursos na linha de investimentos. Da mesma forma, de proteções com relação ao meio ambiente, o mesmo sistema que protege nossas florestas de incêndios, protege do incêndio na nossa floresta, numa floresta nativa, nos nossos vizinhos e parceiros. A Klabin não atua apenas na floresta dela. Quando tem um incêndio próximo à área da Klabin, a Klabin vai lá e atua fortemente também para que aquele foco de incêndio seja rapidamente apagado e traga menores danos para a sociedade em geral. E o que a gente já comentou muito aqui foi aumento de produtividade com redução de custos. Essa é uma grande expectativa que a gente tem e já tem se traduzido em resultados das nossas operações também. Vocês trouxeram brilhantemente muitos exemplos do que já está acontecendo hoje, mas a gente está à porta de uma nova tecnologia que está chegando no Brasil. Estou falando da tecnologia 5G e de outras coisas que podem impactar nessa relação da tecnologia e do campo. Como é que vocês veem daqui para frente essa entrada da tecnologia no cultivo de florestas? O que vocês estão esperando? Na minha opinião, Holanda, assim, uma das dificuldades que o setor florestal sempre teve é que a gente sempre as florestas estão localizadas em áreas mais remotas e com pouca conectividade. Então a gente tem muita tecnologia lá no campo, mas a transmissão dessas informações que é o problema, né? Então eu gosto muito de uma palavra chamada floresta iluminada. Eu acho que a questão do 5G que está para entrar, bem como essas tecnologias da SpaceX, da Amazon, com satélites de baixa altitude, vão possibilitar que finalmente a gente tenha florestas iluminadas para daí sim conseguir conectar absolutamente tudo. Então acho que nós estamos entrando, talvez até numa nova era, apesar de estar extremamente avançado em relação aos últimos 2-3 anos. Eu acho que nós, com essa possibilidade dessas informações chegarem rapidamente para os gestores através de uma floresta iluminada, a gente talvez entre numa nova era na área florestal. Eu vejo bastante qualidade de vida no campo.
quando a gente pensa em aumento de tecnologia. A gente teve grandes saltos na área florestal quando passou da operação, você comentou da motosserra, né? Quando saiu da motosserra e foi para as máquinas. O operador de uma máquina hoje, ele está no ar-condicionado, numa condição muito mais adequada do que ele estava quando ele operava a motosserra lá na ponta. Quando a gente passa para uma atividade dessa, como a gente comentou aqui, né? Com banda larga em todo o campo, em algum momento isso vai estar disponível, a gente vai ter muito mais qualidade. O nosso operador que hoje está dentro da máquina, possivelmente ele pode estar em algum outro lugar. Ele pode estar dentro de uma própria área de vivência ainda no campo, ou num escritório em alguma cidade, operando a máquina totalmente remotamente, e daí a partir de algum lugar, algum mecânico indo fazer um apoio se preciso naquelas máquinas, a gente começa a ter uma configuração diferente que aumenta muito a qualidade de vida de quem tá presente, né? E no entorno também, né? Todo esse entorno ali do cultivo, né? E no entorno também. Então traz uma questão de segurança e de qualidade de vida, né? Para quem está ali na linha de frente da operação. Eu entendo que é muita qualidade de vida para quem está na operação. Com certeza, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, né? A gente sempre pensa no ganho de produtividade, mas acho que é uma vantagem que a gente deveria sempre destacar, né? Porque no fim é a mão de obra ali que faz o negócio girar. É bem isso. Pessoal, muito obrigada pela conversa de hoje. Foi muito legal saber como a tecnologia está chegando ao campo e já tem ajudado a melhorar a produtividade, diminuir risco e melhorar a qualidade de vida também de quem está atuando ali no cultivo das florestas. Ricardo, volte sempre ao Klabin Invest. Foi muito legal saber sobre a atuação da sua empresa. Eu que agradeço, Yolanda. Agradeço também a Klabin e ao Darlon pelo convite. Eu estarei sempre à disposição de vocês se puder colaborar em outros projetos. Darlon, você já é da casa aqui da Klabin, mas também fica o convite para você voltar sempre e mostrar como é que essa tecnologia está sendo aplicada aí na floresta que você gerencia. Pode deixar. Espero que os nossos ouvintes tenham ficado tão apaixonados pelo tema quanto a gente já é aqui na Florestal. Obrigadão, Yolanda. Obrigada a vocês. E antes de seguir para o encerramento do nosso episódio, temos a estreia de mais um quadro novo. Como prometemos outro dia aqui no podcast, vamos abrir espaço para tirar dúvidas de investidores que procuraram a empresa nas redes sociais. Com vocês, então, o quadro O Investidor Pergunta, a Klabin Responde. A primeira pergunta de hoje chegou via Instagram e quem enviou quer saber o seguinte: como está o cronograma de obras do projeto Puma 2? Oi, Yolanda. Hoje quem fala aqui é a Ana Tui, analista de RI. Obrigada pela pergunta. Em relação ao andamento das obras do Puma 2, a primeira fase já foi entregue. O startup da primeira máquina, a MP27, ele aconteceu no dia 30 de agosto, começando desde então a produzir o Eucaliner. Agora nós já estamos acompanhando as obras da segunda fase, que já começaram, e o cronograma prevê início da operação no segundo trimestre de 2023. A segunda máquina MP28, ela também vai ser uma máquina de papel, mas dessa vez com foco na produção de papel cartão. E a próxima pergunta é bem comum entre os recém-chegados no mundo dos investimentos. Qual corretora eu devo usar? Na verdade, a resposta para essa pergunta ela depende muito mais do que o investidor está buscando, né? Hoje nós temos várias opções de corretoras com diferentes tipos de atendimento, plataforma de negociação, diferentes pacotes de custos, além da assessoria e educação financeira que algumas delas oferecem. Agora, um ponto que é importante para todos é se certificar de que a instituição escolhida é autorizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Mas também essa informação ela é bem acessível, ela está disponível na central de sistemas do próprio site da CVM. Pois é, pessoal, nessa conversa de hoje eu levo uma lição muito clara. O futuro definitivamente é agora. Até atividades milenares, como plantar uma árvore para colher madeira, se tornaram algo que a tecnologia pode, sim, interferir e positivamente. Para os negócios e para as empresas do setor que investem em tecnologia e gestão de informação, como os nossos convidados de hoje deixaram bem claro, os resultados logo aparecem. E como eles disseram, vem muito mais por aí.
Quem sabe daqui a um tempo a gente não volta a fazer um podcast com essas novidades que eles trouxeram pra gente, né? A gente se despede por aqui agradecendo a companhia de você que nos ouviu e aproveita mais o Klabin Invest no canal da Klabin no YouTube. Até a próxima conversa aqui no Spotify. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.